Nesse capítulo, no estudo do sistema PA, um sistema de dedução sintática, o nosso principal objetivo é a demonstração de um teorema da completude nesse sistema. E para demonstrar esse teorema da completude, precisamos de alguns resultados preliminares. Esses resultados preliminares são proposições que nos dão resultados que serão utilizados, como dissemos, na demonstração do teorema da completude. Numa primeira leitura, não se preocupe muito com os detalhes das demonstrações. Isso não é tão essencial. Basta entender os resultados e isso não compromete o entendimento do resto do capítulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer o seguinte: o nosso principal objetivo é a demonstração do teorema da completude. E para entender essa demonstração do teorema da completude, basta entender os resultados das proposições, que são várias, apresentadas no livro. E aqui nessa aula vamos então apresentar algumas proposições e as suas demonstrações. Mas interessante, né? Antes de começar, observe que estamos usando o termo proposição num sentido diferente daquele que usamos na lógica proposicional. Na lógica proposicional, no seu alfabeto, temos símbolos que são denominados por proposições. Aqui vamos usar o termo proposição em um sentido bem diferente. Proposição para nós é um resultado, digamos, não é um resultado impactante, um grande resultado, mas é um resultado que é usado para demonstrar, digamos, um teorema. Então, nesse sentido, o termo proposição está sendo usado de forma bem diferente. Proposição, aqui nesse contexto, do jeito que vamos utilizar aqui agora a seguir, é um resultado intermediário que, via de regra, é usado, por exemplo, para demonstrar teoremas importantes. Veja a primeira proposição, a proposição 5.1 do nosso livro-texto. A proposição 5.1 do livro-texto nos diz o seguinte: se eu tenho essas duas provas, essa e essa, eu tenho também essa prova. Vamos entender isso melhor. A proposição está nos dizendo o seguinte: suponha que haja uma prova de A implica B e que também há uma prova de C ou A. Dessas duas provas, somando-as, eu consigo montar uma prova para B ou C. E essas provas, todas elas, são provas que utilizam axiomas e fórmulas do conjunto beta, de um conjunto de hipóteses. Numa outra notação, podemos representar tais fatos desse jeito. Ou seja, se há uma prova a partir do conjunto beta de A implica B e, igualmente, há uma prova a partir do conjunto beta de C ou A, dessas duas provas, eu concluo tais fatos implicam que há uma prova de B ou C a partir do conjunto de hipóteses beta. Então, a proposição 5.1 nos diz que essa implicação é verdadeira, ou seja, dadas essas duas provas, então temos essa prova. A seguir, vamos demonstrar a proposição 5.1. Observe que não é uma demonstração difícil. Nessa demonstração, a partir de duas provas, construímos uma terceira prova. Veja como isso é feito. Dadas essas duas provas, que utilizam axiomas e fórmulas de beta, que são provas de A implica B e de C ou A, temos aqui as duas provas, vamos construir uma terceira prova, que é uma prova de B ou C. Mas observe então o que é
cada prova? Olha, como sabemos, uma prova é uma sequência de fórmulas, em que a última fórmula é aquilo que foi provado. Então, se existe essa prova, existe uma sequência de fórmulas, de A1 até AP, e depois a última fórmula, que é A implica B, que é o que foi provado nessa dedução sintática. Se há essa prova, se ela existe, então há também uma sequência de fórmulas em que a última é C ou A. E nessa sequência, temos aqui axiomas e fórmulas de beta, ou seja, de hipóteses. Vamos, a partir dessas duas provas, estendê-las com mais fórmulas, de tal maneira a concluir B ou C. E isso é feito da seguinte maneira: depois dessa sequência de fórmulas, que é obtida juntando essa prova e essa prova, adicionamos mais uma fórmula, que é essa fórmula aqui, obtida do axioma 3, substituindo H por A, G por B e E por C. Temos aqui o axioma 3. Mas agora ficou fácil, porque observe que o antecedente dessa fórmula é igual a essa. Então, se usamos o axioma 3 e A implica B, e modus ponens, deduzimos esse consequente, que é C ou A implica B ou C. Novamente, observamos que o antecedente dessa fórmula é C ou A, que está aqui. E aí, usando essa fórmula, mais essa e modus ponens, deduzimos B ou C. Conclusão de tudo isso é que essa sequência, que começa aqui e termina aqui, é uma prova de B ou C. Ou seja, isso significa então que existe uma prova de B ou C a partir das hipóteses beta, o que é denotado dessa maneira. Conclusão: dadas essas duas provas, dadas essas duas consequências sintáticas, obtemos uma nova consequência sintática, que é essa aqui, uma nova prova. Ou seja, de duas provas preliminares, obtivemos uma terceira. Isso é, dadas essas duas provas, isso implica que existe também essa prova. Na sequência, apresentamos mais uma proposição, a proposição 5.2 e a sua demonstração. Nessa folha, apresentamos a proposição 5.2, que nos diz o seguinte, que P ou não P é um teorema, ou seja, que é possível provar P ou não P usando apenas axiomas. Veja como isso é feito. Isso é feito apresentando uma sequência de fórmulas em que a última é P ou não P. E essa sequência é constituída por 5 fórmulas, de H1 até H5. Observe que nessa sequência não usamos hipóteses, só há o uso de axiomas. Por isso é que essa fórmula é um teorema. Observe ainda que evidentemente que essa fórmula é uma tautologia. E isso é que veremos lá na frente, que todo teorema será necessariamente uma tautologia. Isso corresponde ao teorema da correção. Mas vejamos como é a prova de P ou não P. Como são as fórmulas dessa sequência. A primeira fórmula corresponde ao axioma 3, no caso particular em que H é P ou P, e G é P e E é não P. A segunda fórmula corresponde ao axioma 1, no caso em que H é P. E a terceira fórmula? A fórmula 3 é obtida utilizando modus ponens a partir das fórmulas H2 e H1. Basta observar que H1 é H2 implica em H3,
Logo, utilizando o modus ponens, deduzimos H3. A fórmula 4 é o axioma 2, no caso particular em que H é P e G é P. Então, a nossa conclusão, P ou não P, é obtida utilizando modus ponens a partir de H4 e H3. No caso em que observamos que H3 corresponde a H4 implica H5. Basta conferir lá em cima. Então, H5 é obtido utilizando modus ponens. Conclusão dessa história. Temos uma sequência de fórmulas em que a última é P ou não P. E nessa sequência usamos apenas axiomas, o 3, o 1 e o 2. E também usamos modus ponens, como, digamos, o nosso motor de inferência, aquilo que nos permite derivar o novo a partir de fórmulas que já temos na sequência. É claro que essas aulas são um pouco técnicas. Estamos, digamos, costurando, apresentando alguns resultados técnicos e haverá uma consequência disso. Qual consequência? Já dissemos. Teorema da completude, também o teorema da correção. E por que isso é importante? Por que é tão importante pensar e demonstrar sobre completude? Olha, eu diria que isso tem consequências de todas as ordens, até mesmo consequências filosóficas. Mas como estamos aqui no comecinho, fica difícil de vislumbrar isso. Fica difícil aqui nesse lugar perceber o que é que temos nessa estrada lá mais para frente. Tem que ter uma certa confiança. Vale a pena estudar isso. Continue, digamos, num certo tic-tac, aprendendo esses pequenos passos. E a partir desses pequenos passos, teremos lá na frente conclusões que valem a pena.